Porque ninguém fala da frustração que é conseguir formar, mas não conseguir trabalhar na sua área de atuação. Eu formei em medicina em dezembro do ano passado e estou desempregado até hoje. Eu vejo muita gente indo pra faculdade pelo simples fato de não saber o que fazer da vida. Eu vejo ali a galera que tá formando no ensino médio, muitas das vezes sempre voltada à faculdade. Isso eu acho que é uma ideia ultrapassada, vamos ser sinceros, tá? Porque faculdade hoje em dia não é sinônimo de sucesso e todo mundo sabe disso, e principalmente no Brasil, né? Onde você se forma e mesmo assim tem uma séria dificuldade de arrumar emprego. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Será que vale a pena ainda fazer faculdade no Brasil? Vamos estar aí, né, reagindo a uma sequência de vídeos de pessoas que são formadas e infelizmente não conseguiram trabalho na área. Lembrando que qualquer conteúdo que eu usar nesse vídeo, o link vai estar aí na descrição. Vambora! E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Preciso falar sobre um assunto. Eu formei em medicina em dezembro do ano passado e estou desempregado até hoje. Uma realidade que eu não esperava enfrentar. Eu vi alguns vídeos aqui nessa rede que médico forma e já sai ganhando 30 mil. Tem um louco aí que falou que sai ganhando 65 mil reais e não é verdade. O que acontece é que uma grande quantidade de pessoas formou esse ano, só em Goiás. E esse é um dos problemas que eu vejo na faculdade, tá? Principalmente no Brasil, onde todo mundo tá querendo melhorar de vida, receber melhor, tem uma grande quantidade de pessoas fazendo e formando nas mesmas coisas. Vamos pegar, por exemplo, a advocacia. Quando eu tava me formando no ensino médio, o que eu mais vi era pessoas que iriam fazer advocacia. Hoje em dia mesmo, o que você mais vê é a gente fazendo advocacia, psicologia. Então, assim, eu acho que o maior problema da faculdade no Brasil, que é pouco trabalho pra muita gente se formando. Eu sei que vai aparecer gente falando, não tem trabalho pra todo mundo, mas só que igual ele tá falando, na cidade dele foram 3 mil médicos, né, formados. É uma quantidade absurda, principalmente na área da saúde. E mais pra frente eu quero comentar um pouquinho disso também, né, porque de certa forma isso é culpa do nosso governo, porque médico desempregado, isso não era pra existir em país nenhum, né? Que é o estado onde eu moro, 3 mil médicos formaram e não tem vaga para estudante de médico. A gente espera que após dia 1º de março, onde as pessoas vão entrar na residência médica, surjam novas oportunidades. Mas o que acontece é o seguinte, que não tem plantão, não tem UBS, não tem aquele emprego de médico examinador, que é para quem vai trabalhar nas clínicas de medicina do trabalho. O exército só chama pessoas mais novas. Eu sou um cara mais velho, né? Eu tenho 33 anos. Então eles preferem os médicos que se formam quanto mais cedo, melhor para eles. E tá difícil. Eu passei na residência médica, passei na residência de ortopedia, mas eu esperava que eu conseguisse trabalhar pelo menos. E por que que no meio desse vídeo eu falei que de certa forma isso é culpa do governo? É uma das áreas que mais precisa, né, que é de mais emergência no Brasil, é a área da saúde. Igual ele falou, se formaram mais de 3 mil médicos. Eu acredito que todo mundo que se formou em medicina não se importaria de sair do estado dele e ir trabalhar no ramo dele em outro estado, por exemplo. Mas só que o problema é que não tem hospital para isso. Porque se o governo pega, né, como já é uma coisa que tá precisando e seria usado verba pública para isso, e constrói hospitais espalhados pelo Brasil todo, porque todo mundo sabe que precisa disso. Eu acredito que todo mundo que se formou em medicina, em enfermagem ou algo parecido iria ter emprego, porque a gente precisa, pô. É nítido que o brasileiro precisa de médico de qualidade, é nítido que a gente precisa de mais hospitais, porém não tem investimento do governo em construir novos hospitais, por exemplo. Se para um médico arrumar emprego num ramo que tanto necessita, imagina um advogado, por exemplo, que tá todo mundo fazendo advocacia, igual eu tinha falado. Lembrando que eu não tô aqui pra desmotivar ninguém não, tá longe disso. Eu tô falando uma realidade que eu vejo e lembrando também que vocês podem falar o que vocês acham aí embaixo, porque eu posso estar vendo de uma maneira distorcida, vamos falar assim. Até iniciar. Já quis entrar logo na residência porque quando me deparei com esse mercado... Você fala muito baixo. Que se encontra saturado, a gente entra nos grupos de médicos no Amazonas, Alagoas, Minas Gerais, São Paulo. Lá, que eu falei. Nos lugares as pessoas estão procurando. Foi o que eu disse, né? Tipo, esse pessoal não se importaria de sair do estado deles e ir trabalhar em outro estado. Mas só que não tem emprego, independente do estado. E não estão encontrando. Então, se você... 5 mil membros no grupo, tá? Quer fazer medicina por causa de dinheiro, esquece, cara. Pode fazer outra coisa. É um conselho que eu te dou. Agora, se você quer fazer medicina porque realmente é a sua vocação, vai fundo. Só que entenda que você vai ter que se especializar, você vai ter que ter um diferencial para poder
atender bem seu paciente e viver. A gente, a medicina não é um sacerdócio, a gente precisa pagar nossas contas. Eu tenho 2 crianças, tenho 2 filhos, uma esposa para cuidar, então eu preciso de me manter também. Mesmo que eu ame a medicina, poderia dar consultas de graça para as pessoas mais necessitadas, mas eu preciso viver disso. Então, você que ama realmente a medicina, vá fundo, mas saiba dos desafios que a gente vai enfrentar, que a gente tem que enfrentar. Não é mais aquele formou, você tá empregado. Tá muito diferente. E você que pagou uma mensalidade aí, cara, talvez, se você quiser só por dinheiro, não seja a melhor escolha. Esse é meu... O vídeo do rapaz foi esse, né? Principalmente para quem paga muito caro em mensalidade. Eu sei que tem faculdades, né, de medicina que custam, tipo, um absurdo a mensalidade, coisa de 5 mil reais, 6 mil reais. Então, assim, para esse pessoal que tá formando, né, que tá pagando esse valor na faculdade, que muitas das vezes, não tô generalizando, mas muitas das vezes tem uma condição financeira melhor para pagar 5, 6 mil reais na mensalidade de uma faculdade, eles não vão se formar pensando só na profissão. É lógico que eles vão se formar pensando no dinheiro, porque para quem gasta 6, 7 mil reais por mês, aquilo ali é um investimento e eles querem ter retorno. E eu entendo eles querem ter retorno, mas igual o rapaz aí tá falando, hoje em dia não tá garantido que você vai conseguir um emprego naquela área, e se você conseguir emprego naquela área, foi o que ele disse no começo do vídeo, né? Você não vai chegar ganhando 60 mil reais por mês, você não vai chegar ganhando 10 mil reais por mês, muitas das vezes você vai começar recebendo 5, 6 mil reais por mês. É o valor da faculdade, né, que você pagava mensalmente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o curso que você escolhe e tem que ter certeza se é aquilo mesmo que você quer, porque hoje em dia eu vejo muita gente indo pra faculdade simplesmente porque não sabe o que vai fazer da vida. Vamos supor, a rapaziada aí que tá se formando, por exemplo, lá o que você vai fazer? Vou fazer faculdade disso, ou então faculdade daquilo, mas só que você vai fazer faculdade porque você quer, porque é um sonho seu seguir em alguma carreira específica, ou porque você não sabe o que vai fazer da vida. E eu sei que vai aparecer muita gente falando, ser formado, isso, aquilo, ter diploma, beleza, mas todo mundo que faz faculdade é pra ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas qual que é o sentido de você fazer faculdade no Brasil, sendo que, vamos supor, tem nego que vem de espetinho e tá tirando 1.000, 2.000 reais por dia? Vocês estão entendendo qual que é a lógica? Vamos ver o próximo vídeo aí. Porque ninguém fala da frustração que é conseguir formar, mas não conseguir trabalhar na sua área de atuação. Quando a gente forma é tudo muito novo, tudo muito desconhecido, né? A gente não faz a menor ideia de como tá o mercado, como que vai ser. E hoje as profissões da maioria estão muito saturadas, né? Então fica muito mais difícil. E aí vai passando o tempo de formado, a gente fica vendo às vezes pessoas da nossa turma, das mesmas pessoas que estudaram com a gente, estudaram na mesma turma, fazendo pós-graduação, fazendo atendimentos particulares já, ou às vezes conseguindo o seu próprio consultório, sua própria clínica. Não só na área da saúde, que é o meu caso, mas em todas as áreas, engenharia, direito, enfim. E a gente fica vendo, às vezes, todo mundo evoluindo, todo mundo fazendo várias coisas, e às vezes nós não temos nenhum trabalho, nada, procurando alguma forma. Não dá pra medir o mundo com a sua régua. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a pessoa que se formou junto com você tem uma condição que você não tem. Muitas das vezes a pessoa tem uma família que, assim, consegue sustentar ela por um tempo até ela arrumar alguma coisa pra fazer. Já você não, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Então, assim, eu acho que ficar fazendo essas comparações, pô, fulano conseguiu e eu não, só serve pra desmotivar a pessoa, tá? A realidade é essa. Porque se você ficar se comparando com uma pessoa que tem dinheiro e você não tem dinheiro, lógico que você vai ficar chateado e vai achar que tá ficando pra trás, pô. De atuar ali na área. Só que isso é muito cruel, porque cada pessoa tem uma condição, uma realidade de vida diferente, né? Exatamente. Tem pessoas, sim, que já tem o próprio consultório, que faz pós-graduação, mas às vezes tem uma rede de apoio que consegue ajudar financeiramente, né? A gente sabe que hoje em dia nada tá barato, as coisas não estão fáceis. E a gente se comparar com pessoas que têm essa rede de apoio é cruel, sabe? Eu costumo dizer que cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas condições e a forma de como as coisas andam, mas é inevitável. O Instagram, então, tem uma disposição, as pessoas postam o que elas querem. Então a gente vê, às vezes, uma coisa que nem é real, mas tá ali. E querendo ou não, pra gente tá buscando pelo menos um trabalho na área e não consegue, é muito desgastante, é muito frustrante e a cabeça fica muito ruim, pensando, eu tô parada, eu tô estagnada, todo mundo tá conseguindo fazer alguma coisa, tá conseguindo se mexer, evoluir, pelo menos trabalho em algum lugar, e eu tô aqui, sem conseguir nenhum emprego. Então, por mais que a gente saiba, no fundo, que cada um tem um tempo, cada um tem uma condição, uma rede de apoio, né, que cada um tem ali uma possibilidade diferente, tempo diferente, é muito difícil a gente não se comparar, a gente não ter medo e não gerar essa angústia na gente, sabe? E chega um ponto que a gente não consegue mais respirar, sabe? Chega um ponto que a gente pensa em, às vezes, ter que trabalhar de qualquer coisa. Não para, né? Só pra conseguir se A realidade sustentar. é essa. E é um ponto também que eu vejo que muita gente não cita. Velho, quando você se forma na faculdade, você fez todo um planejamento. Quando eu formar na faculdade, eu começar a receber, eu vou fazer isso e aquilo. Mas muita gente não fala do tempo onde você vai se formar na faculdade e vai conseguir emprego na área. Só que pra quem é formado num ramo específico, isso é muito difícil. Porque muita gente tem na cabeça, formei e já tô empregado. E não é assim que funciona. Mas tem muita gente que
tá há mais de 6 meses procurando emprego na área e não acha. Colocar raras exceções que a pessoa sai e já tem um emprego, já começa a ganhar bem, mas isso é raras exceções. Normalmente acontece isso para quem já tem algum familiar na área, por exemplo, médico. Normalmente, filho de médico também acaba fazendo medicina. Então, assim, como o pai já fazia, o pai já sabe o caminho. Então, para ele fica um pouco mais fácil, né? Vamos falar assim, fica mais fácil dele saber o que ele tem que fazer para conseguir emprego na área. Muitas das vezes tem indicação do próprio pai. Para você que não tem indicação, tá indo na cara e na coragem, é muito difícil, velho. Tem que ter um planejamento muito absurdo, né? Só simplesmente passar no Enem, entrar na faculdade e formar. Sabe? Eu, no meu caso, eu fiquei muito tempo estudando, sendo estudado pelos meus pais, então é uma coisa que fica pesada, a gente já fica sem querer incomodar, sem querer, sabe? E no meu caso, nem condições mais eles têm, então a gente chega num ponto que a gente se compara tanto e a gente tem tanto medo de não conseguir, e às vezes também não é só medo, não é só pressa, é necessidade. Às vezes a gente tem necessidade de sobreviver, às vezes pessoas casadas, que têm filhos, né, que têm contas pra pagar, que têm coisas pra obrigações pra cumprir, não conseguem esperar isso, sabe? Esperar esse tempo, esperar uma oportunidade no mercado, esperar uma condição melhor. E às vezes a gente acaba tendo que partir para alternativas como trabalhar de qualquer coisa. Você estudou, Exato. você gastou aquele dinheiro todo, e no final das contas, por necessidade, você vai ter que escolher alguma outra solução. Vai ter que optar pela opção que você tem, trabalhar em qualquer lugar, em loja de sapato, loja de roupa, loja de celular, sei lá, qualquer coisa, pra conseguir só se sustentar, sabe? Enquanto as coisas não melhoram. E acho que essa é a maior frustração, o maior medo, sabe? É não conseguir sair do lugar. Por não ter opção, não ter escolha, não ter condição, às vezes, de estudar mais, de montar a própria clínica, o próprio negócio. O maior medo é esse, de ter que escolher uma outra alternativa por não conseguir, não ter condições de sair do lugar. Mas o que eu tava pensando, o que eu vim falar, foi pra gente não se julgar tanto, sabe? Não se cobrar tanto. Porque, como eu disse, cada um tem um tempo, Deus sabe todas as coisas, e uma hora ou outra vai acontecer. Vai chegar a nossa oportunidade, vai chegar a nossa hora. E também, se não for pra ser na área, talvez que seja em outra, né? A gente tem sempre tempo pra recomeçar, a gente tem sempre tempo pra tomar uma decisão de sair do lugar de alguma outra forma. E tô falando isso aqui porque eu também preciso pensar um pouco mais assim. Eu preciso me culpar menos, me cobrar menos, sabe? Aceitar mais as coisas como elas são e confiar em Deus, e não me cobrar tanto. Então, é um pensamento que a gente tem sempre que colocar. As pessoas não sou eu não sou as pessoas, eu não tenho dinheiro, não tenho a condição financeira, não tenho a rede de apoio, não tenho o que elas têm. E às vezes tem pessoas que não têm nem o que eu tenho, né? Falou tudo, né, rapaziada? Peguem na mão de Deus, pede a Deus, se for isso mesmo que vocês querem, vai fundo, velho. Não entre em faculdade simplesmente porque saiu a oportunidade pra você fazer aquela vaga, ou então porque a sua nota no Enem permitiu fazer só aquele curso, né? Sua nota no Enem foi um pouco mais baixa e você acabou não conseguindo a faculdade que você queria. Rapaziada, o tempo voou, tá? Vamos aqui pro último vídeo. Essa daqui foi um pouco... Essa aqui tá falando um pouquinho mais sobre ser maleável, né? Sobre mudar a rota caso algo não dê certo. Eu acredito que isso é bom pra quem faz faculdade, porque muitas das pessoas, quando formam na faculdade e não conseguem emprego na área, acham que o mundo acabou. R$2.000 é muito fácil de fazer por mês. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de uma moça aqui que ela falava exatamente isso. Só que eu tentei encontrar o vídeo agora pra eu mencionar ela e eu não encontrei. Hoje em dia existem muitas formas de se fazer dinheiro e R$2.000 dentro de um mês é muito fácil de se fazer. Esse fácil entre muitas aspas. Por vezes você tá num trabalho que é péssimo pra você. Você não tem voz ativa, que você não é tratado com respeito, que você é constantemente humilhado, que você tá minando a sua saúde mental, onde você tá à beira aí de ter um burnout. Quando você chega em casa, você não tem mais ânimo de fazer nada, porque o seu trabalho sugou todas as suas energias. Mas você se mantém nesse trabalho porque, é um emprego na minha área. Eu tenho chances de crescer. Emprego tá muito difícil de conseguir. Até que ponto, querida, vale você se submeter a essa condição que você tá se submetendo? Só pra poder ter um emprego na sua área. Só pra poder ter um status de que, eu trabalho na área que eu me formei. Eu tenho certeza que por muitas vezes trabalho na sua área é só pra inglês ver. Você nem desempenha tantas funções assim inerentes à sua área de formação. Eu falo disso com total conhecimento de causa, porque eu passei por isso. Em 2022, eu fiquei a isso aqui de ter um burnout. Eu fiz tratamento psiquiátrico por uns 8 meses. Inclusive, tinha indicação psiquiátrica pra me afastar pelo INSS. Mas eu não fiz isso porque, vou ser demitida e é um emprego na minha área. E eu era advogada, então na área jurídica, quando você se forma, tem aquele frenesi, né? É chique, minha filha é advogada. Mas aí quando você deita a cabeça no travesseiro, a gente pensa, vale a pena manter um status a custo da minha saúde mental? A custo da minha energia, do meu fôlego de vida? A custo da minha vontade de viver? Porque sendo bem sincera, querida, quando eu chegava em casa, eu não tinha vontade de viver. Eu só me enfiava na cama e esperava chegar o outro dia na hora de levantar e trabalhar. E hoje em dia tem tantas formas de fazer dinheiro. De forma honesta, de forma digna mesmo, sabe? Thaís, mas eu não vou largar tudo. Eu pensava isso também. Até eu olhar e ver que eu não tinha nada pra largar. Eu não tinha conquistado nada ainda pra eu largar. Então era só eu mudar a rota. R$2.000 é óbvio que foi só um exemplo, né? Não era o que eu ganhava e nem sei se é quanto você ganha. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Ficar trabalhando em um lugar só pelo status de estar na sua área é a maior burrada que você pode fazer na sua vida.
Porque no seu trabalho, você é insubstituível, mas pra você, é só você por você, minha filha. Não tem outra pessoa pra te substituir, não. Não tem demérito, não tem vergonha nenhuma em você ser formada em alguma área e trabalhar como caixa de supermercado, como caixa de banco, como vendedora, como TikTok, como qualquer coisa que seja. Demérito e vergonha é você ficar vivendo uma vida de fachada só pra impressionar os outros e no final do dia você se sente triste, esgotada, cansada. Um lixo. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Quem me segue sabe, né, o lance do caixa de supermercado aí, mas enfim, isso aí é assunto pra outro vídeo. Na verdade, vou até deixar aqui na descrição, tá? Porque se pra você que é formado, já tá passando um puta estresse no serviço, imagina pra quem trabalha de caixa de supermercado, tá? Eu acho que, assim, raríssimas exceções que algo vai ser pior que caixa de supermercado, com todo respeito a quem trabalha como caixa de supermercado, tá? Mas ela falou algo ali que é muito certo, velho. Muitas das vezes a pessoa continua no ramo dela simplesmente por fachada. Eu percebo que acontece muito pressão familiar, né? Eu sei que tem família que pressiona muito a pessoa. Não tô falando que é minha realidade não, tá? Até porque minha família sempre me deixou muito solto pra fazer o que eu queria. E hoje eu faço o que eu amo, graças a Deus. Ah, você tem que fazer faculdade. Aí depois que entra na faculdade, você tem que continuar na faculdade. você tem que arrumar emprego na sua área. Não é bem assim que funciona. Isso só serve pra desgastar o seu psicológico, o seu mental, velho. Percebo que o brasileiro é muito focado na faculdade, velho. Ainda não tirou essa ideia, né? Em países europeus, né, não tem isso mais de faculdade é sinônimo de sucesso. Que ela disse, né? Foi o que ela disse também. Hoje em dia tem várias formas de você fazer dinheiro. Você não precisa da faculdade pra você ganhar bem. Mas é lógico que você vai ter que trabalhar, velho. Preguiça não anda lado a lado com dinheiro, não. Mas é basicamente isso o vídeo de hoje, tá, rapaziada? Me estendi um pouquinho porque é um tema que eu achei bem interessante, que eu já tava querendo trazer há um tempo aqui pro canal. Se inscrevam, que aqui eu solto vídeo todos os dias. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Fui!